Gente, porque agora eu vou fazer bate-papo com vocês e conversar. Enfim, gente, dá pra fazer? Claro que dá. Eu gosto dessas pessoas, assim. Eu sempre fui muito natural na minha vida. Quando eu não tinha condições de ter telefone, eu já fazia de natureza. Como eu falei pra vocês, eu não tenho idade definida, não me lembro exatamente como começou. Eu me lembro que começava. Todas as vezes que eu voltava do culto com a minha mãe quando eu era pequena, eu tinha essa necessidade de falar, de pregar, de brincar. Então eu sempre fazia isso, as brincadeiras e tudo. Então, quando eu era criança, eu não tinha noção exatamente do que eu estava fazendo. As pessoas sempre diziam que era uma fase, que aquilo era uma fase de criança, que aquilo passaria, mas aquilo não passou, sabe? Tipo, eu fui crescendo, fui atingindo a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, e as coisas foram ficando mais sérias. E quando as coisas foram ficando mais sérias, eu senti a necessidade de gravar elas. Né, gente, com 8 anos de idade eu já comecei a perceber que era sério aquilo ali. Foi quando surgiram as primeiras composições, entendeu? Foi quando eu não sabia que era composição, mas eu sabia que tinha uma necessidade de fato em mim. Eu precisava registrar aquele momento e guardar, porque quando eu terminava, no outro dia eu já não lembrava mais. Então eu comecei a ficar um pouco incomodada. Então o que eu podia eu guardava no papel e tudo. E aí depois lá pelos meus 12, 13 anos, eu comecei a sentir mais forte essa necessidade de registrar, essa mais forte necessidade de registrar. Foi quando eu tive meu primeiro telefone, e aí lá eu já gravava e guardava, né? Depois eu tive um outro, fiz a mesma coisa, até ter esse outro, e depois o outro. E assim eu fui fazendo, fui guardando, fui gravando, e aí eu não queria me desfazer desses vídeos, dessas gravações, porque eu sabia que em algum momento talvez seria útil, até para um material para mim próprio, utilizar uma ferramenta de trabalho, alguma coisa. E assim eu fui fazendo, sabe, gente? E aí as coisas, elas foram crescendo. Além de cantar, eu queria atuar também, né? Eu queria ali fazer como se fosse o que eu via na televisão. Eu gostava muito de olhar vários programas de televisão. Tinha De Frente com Gabi. Eu amava fazer o programa, eu fazia igual, também imitava ela, sabe? Eu ia lá e brincava e fazia exatamente igual. Aí tinha o programa da Ana Maria Braga, eu amava também assistir. Ela levantava de manhã só pra assistir. Aí toda vez que ela comia alguma coisa, se enfiava debaixo da mesa, eu queria fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. E eu achava aquilo muito fascinante, muito interessante, aquele conteúdo de anúncios e conversas. Aí eu pegava o negócio do sutiã, arrancava os ferrinhos do sutiã e fazia de microfone, botava atrás da orelha. Entortava assim, botava na boca pra fazer de microfone. E aí toda aquela coisa que eles traziam de tecnologia, de novidade, eu procurava fazer a mesma coisa, sabe, gente? Aí quando surgiu a época do Facebook, quando surgiu o e-mail, Gmail, essas coisas do www, eu fiz isso também, gente. Eu anotava tudo no caderno, eu tenho vários cadernos anotados com diversas coisas. Aí eu escrevia, tipo, ONG, rede não sei o quê, projeto missão, bababá, e fazia um monte de coisas assim. Assim eu fui fazendo. Aí conforme eu fui avançando e assistir as coisas, na igreja o avanço, né, e todo o empoderamento de tecnologia chegando, eu não queria ficar pra trás, né, gente? Então eu fui levando a sério. E assim o tempo foi passando. Quando eu vi, eu já tava com 15, com 16, com 17. E aí as coisas elas foram aumentando e aumentando. E naquela época eu não conhecia ainda o computador exatamente. Eu sabia que já existia internet, mas eu próprio não tinha muito medo de eu mexer, de operar, assim, não sabia mexer. Aí eu fui conhecer mesmo o computador bem mais tarde, né? No ano de 2014, 2013 foi quando eu fui conhecer o computador. Porque eu percebi que eu tinha que descobrir. Eu comecei a ficar, assim, tipo, fascinada. Eu escutava as músicas nas rádios e eu queria saber quem cantava. Quem era a dona daquela voz, quem era o dono daquela voz, né? E aí, tipo, foi um momento, assim, até de choque de realidade. Porque quando eu escutava as músicas antes, eu criava um mundo na minha cabeça, assim, sabe? Eu criava meus próprios clipes imaginários com aquelas músicas, porque eu nunca tinha visto o rosto daqueles cantores, né? E aí, o que acontecia? Depois, quando eu comecei a ver, então, o rosto deles, o clipe, eu comecei a, tipo, entender mais, abrir mais o meu campo, a minha mente para aquelas coisas e não parei. Então, quando eu ia cantar as minhas composições, eu introduzia aquilo também pra mim, sabe? Achando aquilo muito intenso, muito incrível, muito legal. E eu tenho muita coisa registrada que uma hora eu vou mostrar devagarinho. Outras coisas pra vocês. Por que eu trago esses vídeos? Pra incentivar você, talvez você que é criança, talvez você que é adolescente, tem essas necessidades, não se entende, ninguém te entende. Existem sim possibilidades de entendimento pra entender. Se o seu filho tem esse comportamento, você não deve proibir, sabe? Minha mãe não me proibia, sabe? Tipo, mesmo quando as pessoas diziam, ai, mas ela é meio estranha, ela deve ter algum problema, ela deve ser especial, alguma coisa. Ou as pessoas diziam, uma fase vai passar. E mesmo quando as pessoas tentavam me impedir, ai, menina, não faça isso, para de fazer barulho com a boca, esse som com a boca. Tipo, eu não desisti dos meus sonhos por causa dos outros, entende?
E mesmo quando as pessoas diziam, imagina tu, uma mulher adulta, fazendo isso, o que vão pensar de ti? Eu nunca dei bola pra esse tipo de coisa, sabe? E depois de muito tempo, assistindo artistas, atrizes de novela, de seriado, de filme, atoras, cantoras, enfim, mulheres que trabalham nesse ramo, homens que trabalham nesse ramo, eles tiveram as mesmas coisas, entendeu? Muitos deles tiveram as mesmas ou até parecidas ou mais avançadas. E não desistiram, mesmo quando muitas pessoas chamavam eles de doidos, de loucos. E assim as coisas foram geradas, foram criadas. Assim nasceu o cinema, assim nasceu a criação das novelas, assim foi nascendo, sabe, todas as coisas que hoje a gente tem como entretenimento, divertimentos que a gente se regala. Houve pessoas que abriram fronteira, que entraram, embarcaram nessa viagem quando todos não acreditaram, entende? Naquela época, onde era mais difícil. Hoje em dia todo mundo abraça a causa, porque sabe que hoje em dia isso é um mundo que movimenta e gera muitos negócios, abre muitos campos, muitas oportunidades de trabalho, de emprego, de reconhecimento, enfim. Mas houve uma época que era virado tudo isso, as pessoas viravam as costas para isso, né? Então você que tá aí e você ama teatro, invista no que você gosta. Se você ama teatro, se você ama atuar, se você ama cantar, compor, escrever, ou quer compor para alguém, ou quer cantar com alguém, ou quer criar uma banda, ou se você tem vontade de tocar um instrumento, volte a tocar um instrumento. Se você tem vontade de se empenhar, faça isso. Hoje eu tô conhecendo muitas pessoas aqui também no YouTube, que de todas as idades, que não deixam de sonhar e vão atrás e correm atrás, se esforçam para chegar onde querem, entendeu? E não tem que ficar se sentir lamentando pelas pessoas que não entenderam você. Eu não fico perdendo meu tempo, sabe? Lamentando pelas pessoas que não me entenderam numa época que elas poderiam ter me entendido, mas não me entenderam. Porque o que importa é que eu persisti, mesmo quando elas não acreditaram ou ficaram duvidosas ou até invejavam. Eu fui muito perseguida, sabe? Muito invejada, eu era muito invejada. Eu via muitas situações de dissensões por conta de pessoas com inveja de todas as idades, assim, tanto mais novos quanto mais velhos. Então eu sei muito bem lidar com essa pressão que é feita, essa pressão psicológica que é feita em cima de alguém que tem um dom, ou que tem um talento, ou que tem uma habilidade diferente, que se destaca, que se diferencia dos outros, entende? Hoje não me incomoda, sabe? Às vezes eu olho as coisas, eu estou olhando alguma coisa. Eu não me sinto incomodada com isso, entende? Porque eu cresci desde pequena observando e vendo isso. Sempre entendi o motivo. Desde criança, minha mãe sempre dizia que eu ia ser perseguida, que eu ia ser invejada, que eu ia ser, sabe? Que ia acontecer disputas. E aí, conforme eu fui crescendo na escola, na igreja, eu fui percebendo isso, sabe? Que muitas portas elas se fechavam por causa do racismo e por causa do preconceito, não só de eu ser negra, mas também por ser mulher e também por ser cristã. Então esse tipo de coisa sempre foi muito natural, assim. Eu cresci com esse entendimento, entendeu? E todos os bullies e situações que eu passei, eu sabia que elas eram geradas por um único motivo, pelo que eu tinha e o que estava em mim que não estava nos outros. Então é muito natural e ser transparente, né? Então se você tem que ser transparente com você e não deixar que uma amizade te destrua, porque existem sim amizades que sufocam, relacionamentos que sufocam, né? Deus me livrou de relacionamentos assim. Eu tentei 2 relacionamentos com 2 pessoas diferentes. E essas 2 pessoas diferentes, elas tiveram demonstrações bem agressivas de ciúmes e de comportamentos não só raciais, mas também de ciúmes da minha voz e do que eu acreditava e sobre as coisas que eu acredito e como eu vivo a minha vida. E isso não me abalou, eu simplesmente descartei, chutei pra longe. Tem tipo de coisa que você tem que cortar totalmente, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu corto. Se eu vejo que aquela pessoa ali tá servindo, não tá crescendo comigo, eu corto, eu saio de perto, entendeu? Simples assim. Porque tem tipo de coisa que na vida a gente tem que encarar dessa maneira, entendeu? Por mais que a gente ache, o mundo não é um paraíso de Alice nas Maravilhas. A gente é que faz a nossa vida um paraíso, é a gente que traz pra dentro da gente, é a gente que alimenta a gente